Amados irmãos, muito boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe no início de uma nova jornada neste ano que se inicia, rico de bênçãos, de trabalho e de esperanças. Nós estamos aqui para mais uma reflexão que vamos fazer à luz do Espiritismo. E o nosso tema de hoje está no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Hebreus, mais especificamente no capítulo 5, versículos de 1 a 10. Vejamos o que nos diz a palavra paulina no dia de hoje. O sacerdócio do Cristo, sacrifício terrestre no dia de sua carne. Porquanto todo sumo sacerdote, tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos pecados seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem: Tu és sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, levado à perfeição, e se tornou para todos os que lhe obedecem princípio da salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esta leitura do apóstolo Paulo, meus irmãos, apesar de algumas dificuldades que ela traz para o nosso entendimento, ela se torna claríssima à luz do Espiritismo. Ela nos fala do sacerdócio do Cristo. E o que é o sacerdócio do Cristo, meus irmãos, senão a sua doação, senão o seu extremado carinho por cada um de nós? O apóstolo Paulo fala que o sumo sacerdote é aquela criatura que é constituída em favor dos homens. Claro que nós temos de levar em consideração aqui também a época, a cultura e os costumes do tempo em que Paulo vivia. A linguagem aqui reflete os costumes da época. E a obrigação de um sumo sacerdote, que era escolhido por Deus, era a de realmente se dedicar ao povo, esclarecer as criaturas, consolar os que sofriam, usar a misericórdia em favor dos corações, exercer a indulgência, que é aquela virtude que nos ensina a respeitar o outro do jeito que ele é, com os seus defeitos, com as suas fraquezas, até porque o apóstolo Paulo aqui também nos diz que o sumo sacerdote não só reconhecia as suas fraquezas, como também reconhecia as fraquezas do seu próximo. E aqui nós temos também alguns personagens, Arão e Melquisedeque. Que nomes difíceis, não é verdade, gente? Quem foi Arão? Arão é o irmão mais velho de Moisés.
é aquele que aparece no Antigo Testamento quando ele se encontra com Moisés no Monte Horebe, certamente para instruí-lo, porque Arão também era sacerdote. Melquisedeque é um personagem bíblico do livro do Gênesis. É um personagem considerado pela história, pela tradição cristã, como portador de muitos valores espirituais. Alguém com características sobre-humanas, com características sobrenaturais. Certamente deveria ter uma mediunidade muito grande. Melquisedeque interagiu com Abraão quando este retornou vitorioso de suas batalhas, tendo recebido o dízimo de Arão. É alguém considerado de grande valor espiritual, que foi capaz de instruir espiritualmente muita gente. Certamente deve ser um espírito de altíssimo valor, portador de uma mediunidade muito grande e que prestou relevantes serviços espirituais para a evolução das criaturas. Entretanto, meus irmãos, acima de Arão, acima de Melquisedeque está quem? O Cristo. O Cristo, meus irmãos, que é o Filho de Deus, o Filho bem amado, o tipo mais perfeito que Deus pôde oferecer ao homem para lhe servir de guia, para lhe servir de modelo. E que realmente clamou, suplicou a Deus e pediu a Deus até as lágrimas que nos libertasse. Porque as lágrimas do Cristo, meus irmãos, não eram as lágrimas dele próprio, do seu sofrimento, até porque o Cristo, como Espírito puro, nada devia. Cristo chorou por causa da nossa ignorância. Cristo chorou por causa do endurecimento dos nossos corações. Cristo chorou por causa do nosso atraso espiritual. E ao pedido que o Cristo fez, clamando entre lágrimas, qual foi a resposta de Deus? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha que maravilha, meus irmãos. Como essas palavras divinas nos confortam. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E nós somos gerados todos os dias pela misericórdia divina, gerados para a vida, gerados para o trabalho, gerados para o amor, gerados para a caridade. Por isso, meus irmãos, o Cristo é o sacerdote modelo, aquele que nos instrui, o sumo sacerdote. Aquele que realmente está colocado à direita de Deus, como diz o salmista, divinamente inspirado pelo plano espiritual. E o apóstolo Paulo nos diz aqui: tu és o sacerdote para o éon, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para o éon, sacerdote para a vida, sacerdote para o amor, sacerdote para a evolução, sacerdote para a instrução espiritual de todo o nosso planeta Terra. Por isso, meus irmãos, o Cristo é o grande Rei que ilumina a nossa vida terrestre, que nos oferece, meus irmãos, as injeções de ânimo todos os dias. Aquele que nos salva da morte, que nos salva das trevas e que nos salva da ignorância. E que nas suas preces a Deus, ele rogava por nós certamente, e também se fortalecia após as suas batalhas, tendo exemplificado a obediência e a submissão. Na sua submissão ao Pai, o Cristo brilha todo dia. Na submissão ao Pai, o Cristo se torna cada vez mais sacerdote, cada vez mais guia, cada vez mais lindo, cada vez mais brilhante. Por isso, o apóstolo Paulo nos diz que Cristo recebeu de Deus o título de sumo sacerdote segundo a ordem
de Melquisedeque. Melquisedeque certamente, meus irmãos, deve ter sido um desses espíritos crísticos, um desses espíritos extremamente iluminados, que, guiados por Deus, preparou o caminho para a vinda do Cristo, à maneira de João Batista e de outros grandes profetas do Antigo Testamento, que anunciaram a messianidade de Jesus. Portanto, dentro da bênção do Espiritismo, a gente vê que tudo se encaminha, tudo se renova, tudo se fortalece para a evolução das criaturas humanas. E nós vamos assim, meus irmãos, agradecendo pelo sumo sacerdote que nós temos, pelo modelo e guia maravilhoso que é Jesus, e que para exercer o seu sacerdócio luminoso na terra, contou com a presença de uma mãe, contou com o coração feminino de Maria, contou com a paternidade de São José, e com a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós vamos orando e agradecendo da seguinte forma: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, roga por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa volta ao verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e a nossa gratidão eterna a esse grupo lindo, ajudando a caminhada, feito de criaturas maravilhosas, de verdadeiros guerreiros de Jesus e da Sagrada Família. Um grande abraço a todos.